Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos um convidado especial, pastor direto da Itália, pastor Thomas vai estar conosco, liberando uma palavra de Deus, nosso pastor da Projeto Vida Milão, e hoje ele vai estar liberando uma palavra poderosa sobre as nossas vidas, mentalidade de sanção. Então, muito bom dia Nara, muito bom dia Carolina, bom dia, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma palavra poderosa, direto da Itália. Bom dia Murilo, muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. Já chega compartilhando essa live com 2, com 3, com 4. Um ótimo dia em nome de Jesus. Bom dia, Igão. Tamo junto, meu irmão. Prepara o ambiente aí. Prepara papel e caneta. Prepara a sua água, prepara o seu café. Que hoje o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. Quantos creem já que o Senhor vai falar conosco nessa manhã em nome de Jesus? Prepara o ambiente. Mentalidade de sanção. É a palavra que Deus colocou no coração do pastor Thomas. E daqui a pouquinho ele vai entrar aqui para transbordar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Compartilha aí. Vamos compartilhar essa live com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aí. 6 pessoas. Muito bom dia, Igor. Deus abençoe seu dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bora para mais um dia, mais uma live. Esperar só o pastor Thomas entrar aqui e a gente já executa. Vamos que vamos. Deixa eu mandar para ele aqui. Vai ser bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos aqui a nossa palavra de Deus. O pastor Thomas já está aí na área, pode mandar a solicitação, deixa Deus te usar, entra. Aleluia. Ontem estávamos conectados a Portugal, hoje conectados a Itália, em nome de Jesus. Shalom, shalom, meu amigo, bom dia. Bom dia. Como é que tá? Tudo Tudo certo bem? aí? Graças a Deus. Família Tá tá me bem? ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bênção. Bem. Pronto para receber uma palavra poderosa aí? Amém. Consegue me ouvir bem? Sim, ok. Beleza. Deixa Deus te usar aí poderosamente. Amém. Pastor Thomas, nosso pastor lá da Itália, do Projeto Vida. Tá lá na Itália, brasileiro, né? Foi pra lá, sendo usado lá por Deus lá. Família linda, maravilhosa. Pode fluir aí, varão. Amém. Gente, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês recebam algo da parte de Deus, né? Que não seja eu, mas que seja realmente Deus falando através de... Vou tirar o meu fone aqui, porque tá difícil de ouvir. Tá com bastante barulho no meu fone. Tem fone? Tá ouvindo, tá ouvindo. Ok. Então, junto com a minha esposa, a Tayla, que está aqui online, Tayla Bellini, ela está aqui junto com a gente assistindo. Eu espero que o Espírito Santo possa, através da minha vida, falar aí com você em alguma coisa, porque realmente é tudo para o reino de Deus. Obrigado, Rafa, pelo convite. Tamo junto. É uma honra muito grande e eu espero que a gente possa juntos aí fazer o reino avançar, né? Para quem não me conhece, mais uma vez, eu vi que travou ali na hora, eu sou o pastor Thomas Abellini, tenho um filho pequeno, tenho a minha esposa, Tayla Abellini, que está aqui comigo na Itália pastoreando. Graças a Deus a gente está rompendo aí devagarzinho, reconstruindo a igreja. A nossa igreja atualmente é para brasileiros, não é excluindo o povo italiano, nós temos também o culto para italiano, mas tivemos uma direção direta de Deus ali para fazermos cultos para brasileiros inicialmente. E acredito que através dessa palavra eu consigo também explanar de igreja aqui na Itália, porque isso é muito importante para as pessoas entenderem. Mas vamos lá. Hoje eu gostaria de falar sobre a mentalidade de sanção. E Rafa, você, pelo amor de Deus, fica muito à vontade de fazer qualquer comentário, que eu acho que é muito pertinente também. Falar sobre sanção é legal porque é um cara que
É uma história que todo mundo talvez já tenha conhecido. Quem não me conhece, nunca me viu pregar, eu tenho o hábito de falar o básico e tenho o hábito de explicar o contexto para que todos entendam. Porque a gente, como pastor de igreja, até mesmo o Rafa ali como líder de célula, e a célula, eu falo para ele que a célula dele é maior do que muita igreja, a gente entende que para passar uma mensagem a gente tem que ter tanto conhecimento básico quanto conhecimento geral, porque a gente entende que tem pessoas que estão ali, às vezes estão há muito tempo na igreja e não entendem o básico. E essa foi a realidade que a gente foi entendendo sendo pastores aqui. Porque quando você pega uma igreja fora da nação, ali, quando você pega uma igreja no exterior, por exemplo, vem pessoas de diversos lugares do Brasil, ou seja, pessoas de diversos lugares do Brasil já têm culturas diferentes. Pessoas com culturas diferentes normalmente já vêm de uma igreja diferente, uma igreja diferente da outra. Por consequência, também é uma cultura diferente. Por consequência, pensamentos diferentes, ideologias diferentes, é tudo diferente. Então a gente acaba tendo que buscar um meio de falar com que fique simples para todo mundo entender. E a maior parte das vezes, quando eu falo sobre Sansão, eu percebo que muitas coisas na mentalidade de Sansão cabem na mentalidade ou na realidade da igreja de hoje. E eu falo isso com temor porque algumas coisas da mentalidade de Sansão não são boas. E o versículo que eu queria deixar não é de Juízes, né? Porque normalmente Sansão ali fala muito em Juízes, onde conta a história dele, mas o versículo principal ali que eu deixaria aqui hoje seria 1 Coríntios 10, versículo 12. Paulo, quando escreve, ele diz o seguinte: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É muito forte. E às vezes é até, como é que eu posso dizer, grosseiro, né? Quando a gente entra ali em algumas coisas de Paulo, porque Paulo ele era sempre muito profundo e muito direto ao ponto. E essa mensagem, ela é legal, ela é interessante porque ela caberia para líderes, para membros, para crentes, para não crentes. E por que desse versículo, né, não sendo da história de Sansão? Eu quero dizer porque realmente se enquadra perfeitamente na história de Sansão. Porque Sansão, eu quero resumir a história dele, ele foi um juiz do povo de Israel, e ele tinha ali a obrigação, vamos dizer assim, de defender o povo de Israel e de libertar o povo de Israel ali do filisteu. Então, Deus chamou ele, separou ele como um nazireu, né? Normalmente, realmente separado por Deus, ele realmente era um cara que as pessoas gostavam dele, ele tinha que defender Israel, ele não podia ter contato com bebidas fortes, algumas versões falam vinho, outras versões falam bebidas fortes, ele não podia ter contato com cadáver, enfim, ele tinha que realmente defender Israel e ele tinha que ter uma postura exemplar. E o sinal dessa dedicação do nazireu, né, para quem não sabe, era o crescimento do cabelo, ele não podia cortar o cabelo. E tudo isso ele foi separado diretamente por Deus. Deus chamou ele para ser esse cara. Enfim, e realmente a Bíblia conta que ele era uma pessoa comum, porém ele era tomado pelo Espírito Santo e esse Espírito enchia ele de uma força onde ele realmente virava uma pessoa diferente, ele acabava sendo uma pessoa diferente. E aí a gente começa a ver na história de Sansão que ele escolheu viver aquilo que Deus chamou ele para viver, só que ele começou a fazer não aquilo que agradava a Deus, mas aquilo que agradava a ele. Ele começou a buscar aquilo que agradava a ele, aquilo que enchia os olhos dele, aquilo que enchia o coração dele. Eu sei que hoje a mentalidade talvez de igreja, quando se fala em Brasil ou Volta Redonda, é diferente daquilo que se fala em Milão, mas o que eu percebo é que a mentalidade do cristão no dia de hoje, na Itália, eu vou falar aqui mais em Milão, é muito voltado para essa mentalidade de Sansão. Eu sei para o que eu fui chamado, mas hoje eu quero buscar aquilo que é melhor para mim e para minha família. E isso é uma coisa que é forte, porque te afasta daquilo que Deus te chamou na real, aquilo que Deus te chamou realmente para fazer. E você acaba vivendo a tua vontade. Você não conhece, acaba não conhecendo Deus no profundo. Você acaba conhecendo, é uma coisa que eu falo muito, eu oro muito pelo meu filho quanto a isso, eu falo, você acaba conhecendo o Deus do teu pastor, você acaba conhecendo o Deus dos teus pais. E eu falo muito isso quando eu oro pelo meu filho, eu peço para que ele, tudo bem que ele ainda vai fazer 5 anos, mas eu peço para que, desde já, ele
queira ter a curiosidade de saber quem que é Deus. Por Certíssimo. que meu pai acredita em um Deus? Né? Para que ele não tenha o Deus do pai dele, mas que ele realmente tenha o Deus dele. Para para que ele realmente venha viver isso, né, em Deus. Porque viver, minha esposa até escreveu, viver o que Deus tem sem ter que fazer o que Deus manda. Isso, infelizmente, é a realidade aqui em Milão. As pessoas querem viver aquilo que Deus tem, mas não querem fazer aquilo que Deus manda. Sim. E isso, infelizmente, eu vejo que é muito geral. E a gente vê isso na história de Sansão. A mentalidade que ele tinha de que realmente ele sabia o que ele tinha, ele gostava daquela força, aquele empoderamento que ele tinha dado por Deus, mas ele não gostava de viver aquilo que Deus mandava ele viver. Que é uma coisa que às vezes Deus pede para todos. Então, assim, Deus acaba... as pessoas não vivem, às vezes, uma profundidade de Deus. Acaba não reconhecendo realmente as riquezas que tem em viver com Deus, em caminhar com Deus. É a briga, né? Porque para a gente viver a vontade de Deus, a gente tem que abrir mão da nossa vontade. A gente precisa renunciar à nossa vontade. Quando você estava falando da questão da Itália, eu vejo que muita gente fala assim, cara, é fácil ser pastor na Europa. Mas você fala assim, cara, já foi pastor na Europa? Você já foi lá fora na Europa? É porque às vezes o pessoal olha e fala assim, cara, na Itália, na Europa, sei lá, é fácil. Mas, cara, saber o que você está renunciando, né, a situação toda, o cenário totalmente contrário para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, né? Cara, você está abrindo totalmente mão da sua vontade. Sim, né? E tudo que aconteceu aí. Então, cara, é muito forte. A gente precisa... O evangelho é muito sobre isso, né? Sobre renunciar. A gente renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. A gente não se distrair, né? Você começou a falar ali. Porque antes da palavra ao propósito, existe o processo. A gente se distrai muito nesse processo. Porque a gente sempre olha para trás, a gente sempre olha para o lado, a gente sempre tenta se comparar. A gente quer fazer as nossas vontades. Então acaba me distraindo. O Sansão foi distraído, né, do verdadeiro chamado dele, do verdadeiro propósito, né? De fazer as vontades dele, né? Mas continua. E é legal porque isso que você falou é muito verdade. Eu costumo falar muito isso na igreja. Eu falo, gente, o diabo, obviamente, ele gosta que a gente peque, né? Ele gosta de ver que você está pecando, mas o foco de vida dele não é te fazer pecar, é te fazer distrair. Ele quer te distrair. Porque a distração, às vezes a gente acha que é um pecado, é um problema, mas às vezes um momento de assistir uma série com tua família é uma distração que poderia tomar 50 minutos, mas acaba tomando 4 horas do seu dia ou da sua noite. E essa distração não é uma coisa ruim, vamos dizer assim, porque você está em família, mas acaba sendo ruim porque essas 4 horas tomou um tempo que você poderia estar tendo com Deus, com a tua família e com amigos, e realmente essa distração que te tira realmente do propósito. E até a minha esposa, ela fala uma coisa que ela até, eu não sei se ela já colocou no canal dela, se ela vai pôr, mas ela pregou sobre a identidade, e é muito forte, porque a gente precisa reconhecer a nossa identidade em Cristo. A minha esposa tem um canal, chama, o nome dela, né, Tayla Bellini, e lá ela fala muito sobre isso. Ela tem a formação dela em PNL, e ela está se formando para ser psicanalista. Legal. Então ela vai trazendo tudo isso para a realidade cristã. E isso é muito legal, porque te ajuda a se conhecer em Cristo. Porque é uma coisa que realmente nós vemos que as pessoas não entenderam o que é ser imagem e semelhança do Criador. Tipo, você ser a imagem de quem criou tudo é muito forte. Né? É uma coisa que já é muito poderoso. E você ser semelhança do Deus Todo-Poderoso é muito forte. O Deus que não precisa falar quem ele ele simplesmente diz eu sou. E você é a semelhança desse ser, dessa criatura que é acima de tudo e de todos. Cara, isso é forte porque muitas das vezes as pessoas procuram a sua identidade nas outras pessoas, né? Ou estão aceitando a identidade pelo que as pessoas estão falando. Mas quando a gente procura a identidade em ser quem o Senhor nos criou para ser, né? Imagem e semelhança dele, cara, eu não quero ser mais igual a ninguém. Quando eu conheço quem o Senhor me criou para ser, cara, eu não quero mais me comparar com... Eu sei que eu sou Ele. E Ele me fez com algo diferente, distinto de todos. Ele me colocou algo, um propósito dentro de mim diferente de todos. E é para completar, né? Nós somos membros que completamos o corpo. Então, cada um faz parte. Então, isso é maravilhoso, quando nós acessamos a nossa verdadeira identidade. Exatamente. Mas, como você falou, cara, o diabo todo tempo nos coloca distrações, até para acessar a nossa identidade, nosso propósito, nosso chamado. É exatamente isso. Eu costumo falar, cara, porque às vezes as pessoas falam assim,
Ah, mas estão me perseguindo, tem me perseguindo. Cara, quem tá te perseguindo não tem problema nenhum. O problema são as É, distrações. Porque quem tá te perseguindo vai só te impulsionar pro seu propósito, pro seu com chamado. Mas certeza. agora, quando você para e se distrai, cara, distração é aquele negócio de correr numa esteira, né? A pessoa corre, se cansa. Parece dar aquela impressão de compromisso feito, de ter crescido, de ter, mas, cara, não saiu do lugar. Tá no mesmo Exatamente. E é legal exaustão, porque cansaço. às vezes a gente costuma até perguntar na igreja, né? O que é Deus para você? O quem é Deus para você? E as pessoas já respondem de bate pronto, né? Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Só que quanto tempo você passa com esse Deus que é tudo para você? Né? O quanto você conhece esse Deus? Quanto desse Deus você carrega? Porque essa realmente era a mentalidade de Sansão. Ele sabia que ele tinha um Deus, só que ao invés de ele, por exemplo, colocar tudo nas mãos de Deus e viver aquilo em Deus, ele queria viver como ele achava que deveria, né? Como ele realmente escolheu para viver. E uma coisa que você falou, minha esposa também, ela tem o hábito de falar, a gente procura fora aquilo que está dentro. A gente procura o propósito fora, em coaching, em pastor, em cursos, em qualquer outra coisa, mas é uma coisa que já está dentro há muito tempo. E aí você precisa saber realmente. As pessoas ficam, mas qual é o meu real chamado? E o que eu preciso fazer? Só que, para que procurar fora tudo isso que já tem dentro de você, já está queimando ali dentro de você? E às vezes a gente vê a mentalidade, o dia a dia da igreja acaba sendo muito isso, das pessoas entrando em crise de o que eu fui chamado para fazer, só que não vive a plenitude daquilo que é a igreja, daquilo que é o reino, sabe? Não vive 100% daquilo que é o básico, né? Isso a gente vê muito aqui, principalmente. Quando eu falo realidade de igreja, é para não ficar me explicando sempre, mas vai ser focado naquilo que eu vivo de igreja hoje, Milão. Eu vejo que pessoas não entendem, não sabem o básico do cristão, não sabe orar, não sabe como ler a Bíblia, não sabe por que jejuar. E hoje a gente vive esse básico aqui, a gente ensinou para as pessoas, tem ensinado para as pessoas realmente o básico da igreja. O que é ser corpo de Cristo? Sabe? O que é você realmente entender vida de oração? O que é realmente estudar a Bíblia? Porque as pessoas vêm de uma mentalidade no Brasil onde tem culto todos os dias, às vezes não, mas tem célula, tem culto, tem estudo, tem isso, tem aquilo. Quando chega na Europa, é uma afronta você falar que vai ter um culto na quarta-feira, por exemplo. Como assim? Eu trabalho amanhã. Ok, no Brasil você também trabalhava. E a vida aqui não é diferente, a vida é a mesma. E às vezes é até menos frenética do que foi no Brasil. Porque às vezes no Brasil você precisa levantar às 4, pegar transporte público, fazer não sei quantas horas de estrada para chegar no trabalho. Aqui, a maior parte da realidade não é assim. Embora todos trabalhem muito, aí é Ela normal. botou aí, que luta. É, porque realmente a galera, para você fazer. Hoje, graças a Deus, a igreja está rompendo essa mentalidade. E antes a gente só tinha um culto no domingo. Agora a gente tem um culto às 9 para o italiano, um culto às 10h45 para o brasileiro. E aí tem o culto na quarta, que graças a Deus tem vindo pessoas assim. Glória a Hoje a Deus. gente tem cultos na quarta que tem cultos de quarta que são mais cheios do que alguns domingos há alguns meses atrás. Glória a Então, Deus. assim, e agora a gente acrescentou um estudo de segunda-feira, então a galera tem vivido essa Uau, realidade de igreja. que legal. Porque é uma coisa diferente, é uma coisa que a gente precisa, é uma coisa básica, né? Sim. Mas é uma realidade que a gente vê que está vivendo. E aí, que quando a gente volta para a realidade de Sansão, uma coisa que é muito legal, que a gente não percebe, mas quantas pessoas como Sansão, que bom, Rai, vai almoçar, Deus abençoe, continua ouvindo aí que vai ser bênção. Quantas pessoas como Sansão, às vezes, por exemplo, tem um dom, sabe cantar muito bem, sabe tocar um instrumento muito bem, ou tem um dom de oratória que é mais forte do que muita gente, e acabam vivendo exatamente como Sansão, que tem uma coisa muito forte, mas Uau. vive de qualquer jeito, vive como vou vivendo, vou fazendo aquilo que eu, só que eu quero continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer, só que Uau. sem abrir mão daquilo que eu quero fazer. Uau. E isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vem tentando lutar para mudar. Cara, forte, né? Eu tenho batido muito na tecla, cara, porque o versículo mexe muito comigo, é que meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas estão muito com falta, né, de conhecimento, de acesso à palavra.
É, Elas não buscam, e foi o negócio que você falou no começo, elas só conhecem Jesus, só conhecem Deus por ouvir falar, não tem aquela intimidade, porque não buscam, né? Não tem aquela questão de fazer uma devocional, de buscar, de ler, de é, orar. E porque as pessoas entram muito nessa questão de achar que eu não sei, porque tem que ser algo muito profundo. Só que Deus quer se revelar para a gente no básico, no é, simples, né? E às vezes, até nós, né, que estamos às frente, às vezes você falou ali, às vezes fica procurando coisas muito profunda, é uma briga nossa, que a gente querer fazer a nossa vontade, às vezes palavras profundas, bonitas, textos, né, muito elaborados, mas as pessoas estão sem o básico, é, estão sem essência, estão sem... E aí é aquela briga de, cara, não, é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é todos os dias eu falar com o Senhor do jeito que eu sei, da minha intimidade, que está dentro do meu coração, deixar fluir. E o simples, mas aquela constância de todos os dias. Você está falando de romper na segunda-feira, na quarta-feira, no domingo. Ou seja, as pessoas estão tendo conhecimento, estão acessando. Você está é. fazendo de serem próximos. Isso é o verdadeiro, né, de fazer os discípulos, né? Fazer o verdadeiro evangelho, a gente conectar as pessoas a Deus, elas terem uma experiência com Deus, elas conhecerem a palavra. Cara, É. uau, top, E é top, legal que, por top. exemplo, até um exemplo disso do que você falou é muito verdade. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube também, Sim, chama Thomas Abellini, é meu nome, e eu tenho poucas mensagens porque eu recentemente comecei o canal, então todas as mensagens do domingo vão para lá. E aí eu tenho lá mensagem, processo, todas disciplina, as só mensagens que da igreja está colocando lá. isso, o que é pregado na igreja está sendo colocado lá. Já E segue depois lá, pessoal, no YouTube lá. isso, eu vou deixá-la para você. E a mensagem que mais alcançou pessoas, tem mais de 400 visualizações, é o Novo Nascimento. Uma mensagem simples, mas muito simples mesmo. Eu falei ali de João 3 de um jeito muito básico, né? A conversa de Jesus com Nicodemos. Só que a mensagem que eu percebi que mais teve visualizações, que enquanto as outras têm 40, 50, essa tem mais de 400. Uau. Então, assim, a mensagem mais básica, mais simples, foi a que mais impactou pessoas, porque realmente as pessoas estão sentindo falta desse simples. Porque muita gente está querendo te impulsionar para um propósito, para uma vida extraordinária, e está tudo bem, é importante isso. Só que de nada vale a gente viver uma vida extraordinária se a gente perder a nossa alma. Vale a Não pena adianta a gente querer tudo, né? ganhar o Perder mundo, esse- exatamente. E é muito a mentalidade, infelizmente, que eu vejo aqui. A galera vem para cá e vê as coisas dando certo e se acomoda. Vê que as coisas estão fluindo, porque aqui é mais, vou dizer assim, mais simples de conquistar as coisas. E a maior parte das pessoas vem para cá para conquistar coisas. É, o discurso normalmente é o mesmo. Eu vim para uma vida melhor, eu vim para buscar um trabalho novo, eu vim para... E quando chega aqui, acaba fazendo Deus de amuleto. Quando precisa, quando, quando chega no limite, busca Deus. E a mesma coisa a gente via em Sansão. Quando ele estava no problema, ele lembrava que ele tinha um poder dentro dele que era muito mais forte do que qualquer coisa. Quantas Uau. pessoas não vivem essa realidade dentro da igreja? E às vezes, obviamente, é exatamente o que você falou, tudo isso por falta de conhecimento. Porque as pessoas se apoiam no que o pastor está falando, no que o vídeo, o corte na internet falou e o que o pastor fulano está comentando, porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo. O nosso corpo, a nossa mente busca comodidade. Então é muito mais cômodo eu sentar e ouvir uma live do Rafa ali que vai me encher de força, encher de garra, encher de vontade, do que eu abrir minha Bíblia e ter um particular com Deus. E isso é muito forte. E aí, só para terminar essa questão da mentalidade de Sansão, Sansão ele precisou chegar no fundo do poço. O cara continuou sendo juiz, ele tinha ainda poder, mas ele já era escravo, não tinha visão. Quantas pessoas hoje têm poder, têm uma boa profissão, têm ali um poder aquisitivo muito bom, tá socialmente a um alto nível, só que já está sem visão, rodando em círculo, porque já perdeu a essência, já não sabe mais para que foi chamado, o que está sendo feito. E aí perde tudo isso. Aí, só que no último dia da vida de Sansão, ele consegue matar mais filisteus do que em toda a sua vida, que foi o real chamado dele. Quantas pessoas ficam esperando chegar no fundo do poço para voltar a viver realmente o seu propósito? Mas tem pessoas que talvez não tenham esse tempo, entendeu? Então, o que eu gostaria de deixar realmente de reflexão é para a gente não esperar o último dia de vida para a gente buscar em Deus qual é realmente a finalidade de vida. Se a gente não, a um grosso modo, a finalidade da sua vida é ser um embaixador do reino de Deus. O que é ser um embaixador? Você é um representante de um reino em outra geografia. Se eu for ali na embaixada
brasileira em Milão, vai ter um brasileiro que representa as leis do Brasil em Milão. E nós, como embaixadores do Reino de Deus, representamos as leis do Reino de Deus na Terra. Então é simples. A parte mais simples e fundamental do reino é essa. Se você fica buscando um propósito de um jeito muito profundo, já está dentro. Você é embaixador do Reino de Deus. O ministério que todos temos em comum é o ministério da reconciliação. Paulo escreveu isso em Coríntios. Isso. Então, reconciliar entre os homens e reconciliar os homens em Deus. E esse é o básico, esse é o principal. E muitas pessoas estão se deixando passar, estão deixando perder, justamente por essa vida frenética que a gente busca viver, de conquista. Dorme, acorda, trabalha e vive e conquista, que é muito bom, mas não é a essência da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Só que as distrações nos fazem inverter essa chave, né? A gente acha que vai faltar, né? A gente quer andar no propósito, mas não confiando naquele que prometeu o propósito, aquele que declarou a palavra, né? E Deus, quando ele fala, não vai acontecer, já aconteceu. Então, é muito isso. E, cara, é muito forte você estar falando. A gente vê muitas pessoas... eu sei que sou filho de Deus, eu sei que sou embaixador de Cristo, eu sei que eu sou nação santa, eu sei que sou povo exclusivo de Deus, mas não se comporta como. Esse é o grande problema hoje em dia. Né? Eu sei, mas... eu posso brincar, né? Eu sei, mas não sei. Eu vejo, mas não vi. Cara, as pessoas não se comportam, nós precisamos se comportar como filhos, como herdeiros, como nação santa, como embaixadores. Quando as pessoas entendem que ela é embaixador de Cristo, ela tem a autoridade de trazer aquilo que existe nos céus, a autoridade, a lei, o poder, a existência aqui na Terra, de poder ligar coisas aqui na Terra. Cara, isso é sobrenatural, só que as pessoas não se comportam, né? Como filho, Cara, meu pai é um Deus sobrenatural e eu vivo uma vida medíocre. Meu pai é dono de todo o ouro, toda a prata, eu fico correndo atrás de todo o ouro, toda a prata. A gente inverte as situações, né? É a nossa vontade, é a nossa briga, né? Cara, mas pra gente viver as coisas, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, a gente precisa renovar nossa mente, a gente precisa viver todos os dias. Esquecer as coisas para trás ficaram para prosseguir para o alvo, é Cristo. Então, só que as pessoas é muito agarrado com o que eu sei, meus pensamentos. Cara, Sansão ali, ele tinha um chamado, mas, cara, se distraiu. Foi Completamente. no colo errado. As pessoas trocando as promessas da terra pelas propostas as promessas do céu pelas propostas da terra. Fica aceitando migalhas, né? Deus tem um banquete para nós nos céus e as pessoas ficam aceitando migalhas na terra, trocando. Porque as pessoas querem as coisas palpáveis, que é as coisas que elas podem ver, tocar. A gente não pode se distrair. Cara, que palavra, top. Demais. Quantos tomaram posse dessa palavra aí? Quantos receberam aí? Dá um amém aí, dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Sim. Gente, já segue lá nosso pastor lá. Já segue. O link do seu canal acho que tá na bio, não tá? Tá na bio do meu Instagram. O pessoal que já tá aqui, vai lá no link da bio lá. Já segue também no canal do YouTube lá, as palavras lá poderosas lá. Amém, doutora Lorena. Glória a Deus, recebeu aí. Amém, Wallace. Glória a Deus. Tyler, tá aqui. Essa Tyler falou que não recebeu, né? Amém, amém, Lívia. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Amém. Pastor, obrigado. Obrigado você pelo convite, foi uma honra. Tá? Vou convidar mais vezes aí, em nome de Jesus. Com certeza. E eu também vou te convidar, com certeza. Amém. Até pra gente falar depois um pouquinho dessa questão da Itália, que o pessoal acha que é fácil romper na Europa, ser pastor na Europa. Amém, Roberto. A gente depois trocar uma ideia aí. Cara, ora por nós, abençoa a gente, abençoa nosso dia. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pelas pessoas que aqui estão, obrigado, Senhor, por todos que receberam a palavra, Pai. Que no nome de Jesus, através da nossa vida, a gente possa realmente entender que somos embaixadores do reino, que em todos os momentos nós estamos para representar o Senhor aqui na terra. Nós fomos convidados a ser pequenos cristos na terra. Então, Deus, que no nome de Jesus a gente consiga viver isso todos os dias, em todos os ambientes, em todas as esferas sociais, para que a gente realmente venha viver isso em todos os ambientes. E que cada um aqui entenda que, independente do local que você esteja, independente da sua posição, independente da sua profissão, você representa Cristo naquilo que você faz. E você é uma pessoa que realmente carrega
o reino de Deus por onde você passa. Que no nome de Jesus, todos aqui consigam renovar as suas mentes todos os dias e ter uma metanoia, uma completa mudança de mentalidade e deixar de lado a mentalidade religiosa e começar realmente a viver a mentalidade do reino de Deus. Deus abençoe o seu dia e que no nome de Jesus seja um dia abençoado e um resto de semana cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Amém. Obrigado. Continue Você. sua vida, sua família, seu chamado, seu ministério, chamado da sua esposa, o ministério de vocês aí. Nos continue abençoando grandemente. Daqui a pouco vai ter culto em todo dia, já estou vendo, já tem segunda, já tem quarta, já tem domingo. Mas que Deus abençoe e dê graça. Tá aumentando. Em breve estaremos juntos, em breve nós estaremos em nome de Jesus, que você consiga vir logo aí, você Amém. com a sua família, para a gente estar junto aqui. Em Estaremos. nome de Jesus. Deus Gente, abençoe. abraço, vou Obrigado. ficando por aqui. Um dia abençoado. Vou deixar a live salva lá, te marcar lá. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Gente, fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.